Capítulo 15. Tipo biológico do futuro. O fenômeno de renovação, já mencionado neste livro, não deve ser entendido isoladamente, sob um só de seus numerosos aspectos, seja social, político, religioso, econômico, intelectual, moral, artístico, etc. Devemos entendê-lo, isto sim, no vastíssimo sentido de fenômeno biológico. Trata-se, portanto, de maturação evolutiva do tipo humano, a qual lhe permitirá a exata apreciação do imponderável, que agora lhe escapa e produz a falência do espírito no trato das coisas humanas. Não se torna necessário criar mais coisíssima alguma. Os elementos já existem entre nós. Trata-se apenas de orientá-los, de saber dirigi-los com a lógica hoje inexistente, reordenando a desordem. Sabe-se que o método da organicidade permite um rendimento muito maior a qualquer trabalho, poupando-o de dispersões e atritos, os quais atualmente custam dinheiro, fadigas e dores imensas. A compreensão mútua, estabelecendo um desarmamento mental que nos permita olhar uns nos olhos dos outros, não para nos enganarmos reciprocamente, mas sim para nos compreendermos sinceramente, significaria a maior libertação jamais conhecida pela humanidade. Quando o ser superou determinada fase evolutiva, a lei relativa a essa fase torna-se para ele uma prisão da qual ele necessita fugir para se libertar. Essa prisão é justamente no que vai se transformando cada vez mais a moderna concepção social do homem, que está fazendo esforços titânicos para escapar. A lei de seleção do mais forte não lhe foi inútil no passado e, de fato, permitiu à raça humana o domínio material do planeta através do método bestial da subjugação violenta. A lei permitiu que o homem adotasse esse método. Tal fato demonstra como, em certo período, esse método tornou-se útil e necessário. Hoje, porém, a posição do homem mudou. Ele se tornou senhor do planeta e agora luta mais contra os semelhantes do que contra os elementos e as feras. Atingiram-se os objetivos da seleção animal. Por isso, esse método não corresponde mais às finalidades da vida, agora diferentes e mais nobres. A evolução as elevou bem mais alto, buscando outros objetivos e empreendendo outras construções, razão pela qual não pode se retardar no caminho já superado. Hoje, caminhamos para a organicidade, sendo este o fim que a lei pretende nos fazer atingir. Ora, o método de luta para a seleção do mais forte é anti-orgânico por excelência e realmente não corresponde mais ao objetivo, representando um regime de desordem justamente aí onde se deve, com toda a urgência, impor ordem. Trata-se de um fenômeno natural de retificação e ordenamento, que se processou, conforme verificamos, até mesmo no mundo astronômico e geológico, depois do período caótico da formação. O mesmo fenômeno deverá se processar também no mundo social. A lei da luta para a seleção do mais forte
serviu até agora para o animal e para o homem animal, mas não servirá para o novo tipo biológico em preparação. Neste novo plano em que está entrando esse novo tipo, tal seleção, ao invés de beneficiar, prejudica, pois não representa um progresso, mas sim uma regressão a um tipo superado ou em vias de superação, o que hoje significa queda e não ascensão. Tornam-se, pois, necessários um novo princípio e um novo método seletivo, adequados aos novos objetivos a serem atingidos, a fim de se estabelecer uma diferente forma de luta para um novo modo de seleção, não daqueles melhores unicamente sob o ponto de vista da força, mas sim dos melhores em inteligência, sensibilidade, consciência, bondade e sabedoria. Se essas qualidades não se faziam necessárias para o tipo vencedor destrutivo, imperador de escravos, elas são indispensáveis ao novo tipo biológico, de homem orgânico e por isso consciente. Os princípios que orientam a luta e a seleção pertencem à lei de evolução e não podemos destruí-los. Mas, se o homem quiser se libertar da animalidade, deve assumir agora um conteúdo diferente para esses princípios, com formas e objetivos diferentes. Observemos mais de perto esse fenômeno de transformação biológica evolutiva. A vida é uma criação contínua, obra de forças invisíveis que trabalham internamente dentro de formas exteriormente caducas e sujeitas a incessante metabolismo renovador. Todas as coisas movem-se e se mantêm permanentemente vivas por causa dessa inexaurível fonte interior que se chama Deus, centro dinâmico e conceitual do universo. Tudo alimenta-se, mantém-se e se origina do espírito imortal, alheio às vicissitudes da forma. Através da evolução, a forma torna-se sutil, transparente, permitindo que a divina essência das coisas possa, assim, tornar-se cada vez mais evidente. Essa criação contínua, portanto, constitui renovação evolutiva, que, agindo através da maceração, elabora incessantemente a forma, tornando-a cada vez mais adequada a exprimir a íntima substância animadora e, assim, dando a ela uma sempre maior sensibilidade e conformidade à manifestação da lei. Desse modo, evolução significa espiritualização e percorre a estrada que sobe até Deus. De semelhante progresso nascerá o novo tipo biológico, base das humanidades futuras. A mesma natureza do fenômeno nos indica quais as suas características, que são, aliás, redutíveis a uma só palavra: espiritualização. Isso significa tornar-se mais dinâmico, percussiente, sensível, portanto, menos rude e menos obtuso. O novo tipo representará uma forma cada vez mais nervosamente selecionada e eleita, com a progressiva exaltação das características elétricas da vida em detrimento das características puramente físicas. A pesada musculatura animal, sempre mais inútil nas novas condições de vida,
há de ser substituída por uma poderosa estrutura psíquica, cada dia mais necessária no novo mundo futuro. Se socialmente o novo tipo biológico será o homem orgânico, ele individualmente será o homem do espírito. Tanto a vida como o progresso que a intensifica residem no espírito. Na intimidade imponderável do ser, aí onde ele atinge as divinas origens da vida, existem inexauríveis capacidades de desenvolvimento. O universo é uma semente desejosa de se desenvolver em direção a Deus. Pode-se resistir, mas é impossível não ceder à pressão interna do espírito, que busca tenazmente se manifestar. É impossível não ceder ao impulso da divindade interior, que quer se exprimir sob formas de perfeição crescente. Há novos continentes a desvendar, novas minas a explorar, novas fontes de energia a descobrir e empregar. Nossa involução traça o limite para o nosso domínio. O universo, junto de nós, inexaurivelmente rico, dispõe-se a nos ceder as suas riquezas, as quais, porém, como é lógico, ele nega aos primitivos, incapazes de fazer bom uso do poder. O universo não responde aos inconscientes, que não sabem tocar as suas cordas mais sensíveis. Não compreendemos e não conhecemos as leis do universo. Ferimos a sua ordem ao nos rebelarmos, movidos pela pretensão de substituí-la por nossa vontade. E assim, ao invés de amizade e doçura, obtemos como resposta repulsa e hostilidade. Colocamos de lado e maltratamos as forças espirituais, exatamente as mais importantes. Não se pode, porém, ignorar nada num organismo onde tudo se relaciona. O poder e o futuro residem na sensibilização e na desmaterialização, o que significa o domínio de forças cada vez mais sutis, aliás, as mais poderosas. O poder está sediado na profundeza, na imaterialidade, e nós o conquistamos caminhando rumo às raízes do ser e às origens da vida, o que significa caminhar em direção a Deus. Para compreender melhor, observemos este caso de sutilização da forma por meio de elaboração evolutiva, que significa sensibilização e espiritualização. A princípio, e do ponto de vista biológico, a mão do homem foi um dos membros que o tronco produziu para facilitar a marcha, conquista na qual já se realizava a primeira manifestação de vontade interior, dirigida para um objetivo elementar. Depois, a mão destacou-se da terra para se transformar em órgão apreensor, em instrumento de ação e de trabalho, como manifestação de uma vontade mais complexa e mais inteligente, embora ainda presa à forma material da estrutura ósseo-muscular, da qual esse membro mantinha uma estreita dependência. Hoje, a mão vai se transformando cada vez mais de instrumento físico em instrumento psíquico. Vai se tornando um tentáculo nervoso cada dia mais ágil e sensível, passando de agente físico a órgão dirigente de outras energias, inclusive da energia muscular.
assistimos a um processo de desmaterialização, sensibilização e espiritualização, ao qual corresponde um progressivo aumento de poder em extensão e profundidade. Continuando no mesmo caminho, a mão, gradativamente transformando-se de instrumento de marcha em órgão apreensor e depois em órgão diretor de forças, vai se tornar num meio de recepção e transmissão de vibrações dinâmicas e psíquicas, uma antena para comunicar e receber energia e pensamento. Então, o poder interior do espírito poderá aflorar de tal maneira da profundidade do ser que há de permitir ao homem comunicar-se e viver em comunhão com as infinitas energias do espaço. O mesmo processo repete-se relativamente à visão, à audição, às vias sensoriais, ao sistema nervoso que as dirige, ao cérebro que as centraliza, abrangendo, enfim, todas as vias através das quais o espírito se comunica, recebe e se manifesta. O espírito exerce pressão de dentro para fora, buscando tornar menos densa a casca material da forma humana e poder assim rompê-la, a fim de ampliar as vias sensórias já conhecidas e descobrir outras, que em melhores condições possam mais abundante e profundamente servir à circulação das ideias. Assim, os sentidos que o espírito produziu vão, por força dele, cada vez mais se ampliando e se abrindo às infinitas vibrações do universo, fazendo que o ser, com a evolução do estado físico ao estado vibratório, espiritualize-se pouco a pouco e saia da forma material definida para assumir a forma etérea radiante. A evolução consiste, de fato, na maceração da forma material, que, constituindo a princípio vestimenta e veículo, transforma-se depois em obstáculo e prisão, razão pela qual é continuamente superada e renovada pela evolução. Esse princípio, assim como foi válido no passado humano, deve continuar com o mesmo valor no futuro. O desgaste da forma não constitui uma debilidade do sistema, mas apenas uma dura necessidade evolutiva, um simples processo de libertação que permite ao espírito, preso nela, manifestar-se. Eis a razão pela qual a maceração física e moral, embora nos pareça tão destrutiva em nossa vida, é de fato criadora. Eis porque a caducidade das coisas humanas, que tantas lágrimas nos causa, manifesta-se apenas na forma, constituindo a condição necessária para que a vida perene surja de dentro da forma. É por isso que os golpes dolorosos nos conduzem à vida, ao invés de, como parece, nos levarem à morte. O espírito quer fugir da prisão. Essa é a única realização na qual pode consistir o progresso. Contrariar a evolução significa contrariar o impulso fundamental do universo, de libertação da forma e manifestação de Deus. Quando a centelha interior ainda não está preparada para se desenvolver, a evolução manifesta-se através da via dos sentidos, o único meio utilizável nesta condição, dando surgimento assim aos gozadores epicuristas e sensuais.
todo ser possui as vias que merecidamente ganhou. Nesse caso, porém, tais vias são escassas e o espírito insatisfeito reclama. Então, o involuído, que não dispõe de outras saídas, agarra-se desesperadamente àquelas disponíveis, razão pela qual, quando chega a morte, desespera-se, acreditando que ao perdê-las, perde tudo, pois está acostumado a vibrar apenas sob as formas mais grosseiras da matéria e, por isso, não é capaz de receber e transmitir senão através de órgãos físicos. Sua vida prende-se estreitamente ao corpo, razão pela qual, para não permanecer morto sem o seu meio físico, ele busca um novo corpo por ocasião de um novo nascimento na matéria como única forma de vida. Já o espírito esclarecido pela evolução, que superou os meios sensoriais e despreza a pobreza de tais meios, considera-os, pelo contrário, como uma forma de aprisionamento, mais do que meios para a sua manifestação, pois constituem instrumentos agora insuficientes para saciá-lo, razão pela qual, ao morrer, ele os perde sem amargura e não os procura de novo por ocasião de um novo nascimento físico em nosso mundo. Quem se tornou mais sensível espiritualmente falando, dá naturalmente muito menor valor ao mundo sensorial. O evoluído difere do involuído não apenas do ponto de vista moral e social, mas também com relação à estrutura biológica. O involuído representa uma centelha espiritual ainda mal acesa, que, estando recoberta por densos véus e encerrada em envoltórios de trevas, ainda é, por isso, fraca e rudimentar, encontrando-se perdida na enorme casa do corpo. O evoluído, ao contrário, representa uma centelha de incêndio, que queima os véus e funde os envoltórios da forma, sendo por isso uma poderosa e complexa unidade espiritual, angustiada na casa do corpo. Assim, da vida físico-sensorial, o involuído receberá uma sensação de alegre expansão, e o evoluído receberá uma sensação de dolorosa compressão. Porém, onde o evoluído há de se sentir vivo e flamante, o involuído olhará emudecido, sem capacidade de compreender. A vida de cada um dos dois tipos é totalmente diversa, embora a forma externamente visível seja a mesma, e nela, muitas vezes, baseiem-se os juízos humanos e as leis sociais. Para quem vale menos, a vida pode ser muito mais cômoda e bela do que para quem vale mais. Hipertrofia espiritual e excessivo desenvolvimento interior podem significar incompatibilidade com o ambiente e impossibilidade de se adaptar a ele. É assim que o indivíduo criador ultradinâmico parece maluco aos olhos dos estúpidos dorminhocos, pois quem fica dormindo mostra-se muito mais equilibrado do que quem caminha ou voa. Para os que jazem tranquilos na inércia, o evoluído talvez pareça explosivo e perigoso, pois quem enxerga longe perturba os pequeninos cálculos imediatos e seguros, sendo considerado aventureiro e revolucionário, um incômodo e uma ameaça. O involuído condena e combate o evoluído,
Mas, sem essa centelha animadora, ele permaneceria pobre e débil. Se por um lado a sua segurança deixa o involuído tranquilo, ela, por outro lado, é anticriadora, constituindo o sono dos mortos. A evolução espiritualiza, mas também dinamiza, e assim como caminha em direção à vida, conquistando-a cada vez mais, também caminha para a potência. A inquieta agitação de nosso tempo, embora desordenada e confusa, apresenta-se sempre como manifestação de dinamismo, que pode derivar tão somente da pressão interna do espírito. Individual e coletivamente, o divino princípio quer se plasmar em um novo homem, num novo mundo, com uma forma mais adaptada para uma sua diferente manifestação, mais elevada. Estamos ainda na fase caótica da tentativa, que numa experimentação enganosa traz resultados provisórios e incompletos, mas tal dinamismo provém sempre deste impulso interior, do qual ele é o sintoma revelador. Na desordem das organizações apressadas, sente-se hoje o organismo precursor. O involuído começa a acordar estremunhado. Trata-se de uma ação inicial de composição, que voltada para as massas é pouco profunda, porém muito extensa. Por isso, hoje damos tanta importância à quantidade expressa pelo número. Nenhuma agitação na vida é vã, e certamente o mundo hoje não está dormindo. Quando a vida está saciada, nós a vemos em repouso, mas quando tudo está calmo, nada se cria. Quando o ser, de acordo com o seu grau evolutivo, aproximou-se o mais possível da divindade, ele não se agita mais, condição na qual o seu dinamismo fica em suspenso, pois seu funcionamento não tem mais razão de ser. Mas, em conformidade com o ritmo da lei, tão logo se retome o ciclo ascensional e uma nova maturação o acompanhe, o espírito mais desenvolvido então exerce pressão de dentro para fora e começa a se chocar contra os antigos limites para superá-los. Assim, a evolução, embora contínua, manifesta-se por transformações periódicas, nas quais concentra-se a expressão de longas e lentas maturações subterrâneas. A vida não só deve, como também quer obedecer ao impulso evolutivo, e se não pode cumprir ou falha na tentativa de realizá-lo, chora na dor ou na desilusão de não poder ou de não ter sabido ascender. Chora a traição que praticou contra a lei e paga com a própria ruína. A música de Mozart exprime a harmonia e o equilíbrio que seu plano atingiu em seu século, razão pela qual fala de paz tranquila e saciada. A música de Beethoven nos fala das tempestades e dos titânicos esforços criadores daqueles tempos. A música de nossos dias, desarmônica e desequilibrada, exprime o desmoronamento deste mundo, num dinamismo levado à máxima exasperação, em busca de um novo mundo que estamos esperando e ainda não sabemos encontrar. Assim como todo estado de plenitude é calmo, todo estado de vácuo é insatisfeito e agitado.
O evoluído tem estases em que as forças se equilibram e repousam. Trata-se de uma fase de maturidade da combinação dessas forças em sistema. Mas tão logo alcance essa maturidade, o impulso interior da vida continua a movimentar essas forças, tentando combinações mais elevadas e complexas. Daí resulta um novo desequilíbrio a ser reequilibrado, uma nova lacuna a preencher e assim por diante. Os períodos de saciedade satisfeita representam um objetivo atingido, e os períodos de desequilíbrio insatisfeito significam um objetivo a ser atingido. Os períodos de satisfação já chegaram e agora repousam. Os períodos de insatisfação acabam de partir e estão correndo ainda. Os períodos de desequilíbrio são constituídos por espíritos demolidores, críticos e inovadores. Os períodos de equilíbrio representam a felicidade em que se resume e beatifica a ignorância de sermos felizes. Porém, tão logo começam o desequilíbrio e o desacordo, a luta e a dor reaparecem, condição na qual se analisa a felicidade, que uma vez analisada desaparece. Isto, porém, torna-se a consciência e a base construtiva de uma felicidade mais completa. Assim como a felicidade nasce da dor, também a grandeza e a força nascem da fragilidade e da fraqueza, tal como a ciência se originou do sofrimento. Nossa época mostra-se inquieta, analista, dolorosa, possuindo sob forma destrutiva e em sentido negativo tudo quanto sob forma construtiva e em sentido positivo deverá conquistar mais tarde. Com esses poucos traços, esboçamos vários aspectos do futuro tipo biológico, enquadrando no fenômeno evolutivo universal nossa época e sua criação biológica. Desse modo, desenvolvemos alguns conceitos de A Grande Síntese. A título de referência, reportamo-nos àqueles principais. Capítulo 63, abre aspas. A maturação dessa super-humanidade constituirá a maior criação biológica de vossa evolução, pois representa a passagem para uma lei de vida superior. Fecha aspas. Capítulo 52, abre aspas. Tudo que nasce deve renascer cada vez mais profundamente. Fecha aspas. Capítulo 75, abre aspas. Eu lhes disse que vocês estão em uma grande curva da vida do mundo. A lei que a maturou durante 2 milênios, hoje vos impõe essa revolução biológica. Os fatos, que sabem se fazer ouvir por todos, hão de obrigar vocês também. Trata-se de movimentos mundiais de massas e de espíritos, de povos e de conceitos, movimentos profundos aos quais ninguém escapará. Mas, antes dos fatos falarem e das forças mais baixas da vida se desencadearem, devia falar o pensamento, devia-se avisar, a fim de que quem pudesse entender, entendesse. Fecha aspas. Capítulo 66, abre aspas. A lei do progresso impõe a contínua dilatação do espírito. A evolução dirige-se irresistivelmente ao superconsciente, ao supersensível.
fecha aspas. Mais à frente, abre aspas, desde que cresce cada vez mais o campo que dominamos no âmbito do consciente, desloca-se progressivamente o limite sensorial. O sobre-humano torna-se humano, o superconsciente, consciente, o inconcebível, concebível. O meio material aperfeiçoa-se e se torna tão sutil que atinge as raias da desmaterialização. Fecha aspas. Mais à frente ainda, abre aspas. O homem, desse modo, cada vez mais se afasta da forma animal através de contínua desmaterialização de funções, que leva à progressiva desmaterialização de órgãos. A vida humana concentra-se cada vez mais na função psíquica diretora. Fecha aspas. Capítulo 62. Abre aspas. Evolução biológica, para nós, significa evolução psíquica. Fecha aspas. Mais à frente, abre aspas. Absurdo conceber as formas como fim de si mesmas, evoluindo sem objetivo, sem continuidade, justamente onde as precede um eterno transformismo. Fecha aspas. Capítulo 51. Abre aspas. Observem como nossa entrada no mundo biológico processa-se justamente por via das formas dinâmicas. Com a eletricidade situada no vértice dessas forças, chegamos não apenas à forma, mas também ao próprio princípio da vida, ao motor genético das formas. Tocamos não a evolução dos órgãos, mas a própria evolução do eu, que os adiciona e plasma para si como instrumento da própria ascensão. Fecha aspas. Capítulo 63. Abre aspas. Vejam como tudo quanto existe origina-se de um princípio que age sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Princípio encerrado no íntimo misterioso do ser. Fecha aspas. Mais à frente, abre aspas. Esse princípio desenvolve-se internamente, exteriorizando-se a partir desse centro profundo, onde vocês devem verificar a existência da essência das coisas e o porquê dos fenômenos. Deus é a grande força, o conceito que opera na intimidade das coisas e daí se expande. Fecha aspas. Concluindo com este argumento, poderíamos dizer que o homem atual está para o futuro tipo biológico, assim como o pré-histórico Pithecanthropo está para o homem atual. Tal como sucedeu para o Pithecanthropo, o homem atual também se encontra no ambiente adequado. A diferença nasce quando, dentro da própria fase, nos retardamos. A marcha da evolução é harmonia, é desenvolvimento sinfônico de infinitas forças, é maturação orgânica. Já observamos o evoluído como antecipação, hoje ainda excepcional. Mas a evolução caminha para a generalização desse tipo, mais adiantado. Quem se atrasar, quem não abandonar a sua fase, retardando-se na maturação de todo o concerto de forças, será de fato inferior a todo o resto. O futuro tipo biológico é, portanto, o evoluído. O estudo que a cada passo, sob tantos aspectos, dele fazemos neste volume, serve para nos dar o seu retrato de corpo inteiro, sendo que neste capítulo apenas o descrevemos sumariamente.
o atual involuído poderá negar, rir e se rebelar, pois tem essa liberdade. Apenas verificamos objetivamente como funcionam as leis da vida. Contudo, hoje, com certeza, o mais pisado pela dor é o involuído e não o evoluído, que já se desprendeu da terra. Os mais golpeados e destruídos são os tesouros terrenos do involuído e não os espirituais do evoluído. Portanto, ao involuído competirá encontrar uma solução e uma saída que lhe convenham, porque o evoluído já as encontrou. O evoluído nada mais tem a perder ou temer na terra, pois suas riquezas são invulneráveis. Por meio da sabedoria e da comunhão com Deus, ele já conseguiu o único paraíso possível na terra, e tal como aqueles que compreendem a lei, não desperdiça mais tempo e esforço correndo atrás de paraísos irrealizáveis. Neste capítulo, ao delinear o perfil do futuro tipo biológico, falamos principalmente a respeito de sensibilização nervosa, exatamente porque foi em especial sob o aspecto biológico que estudamos esse fenômeno evolutivo. Sabemos, porém, que essa via biológica de ascensão não somente se relaciona com a via moral, mas é também meio e até mesmo condição para atingi-la. Trata-se de uma elaboração orgânica que, ao longo da evolução biológica, caminha rumo ao imponderável. Levado por uma sutilização e desmaterialização, o invólucro físico torna-se cada vez mais transparente e, com isso, evidencia sempre mais a manifestação do espírito. E é no plano espiritual que o dinamismo da vida consegue esse refinamento, capaz de permitir o aparecimento dela em sua forma moral. Tudo isso, portanto, que constitui evolução e sensibilização orgânica, somente pode conduzir à evolução, à sensibilização moral. É assim que a bondade e a sabedoria do futuro tipo biológico podem também ser atingidas através do metabolismo orgânico, o qual torna possível uma transformação lenta da estrutura celular. Todos os aspectos da vida relacionam-se reciprocamente e todas as suas maturações caminham lado a lado. A transformação evolutiva é orgânica, nervosa, psicológica, conceitual e, ao mesmo tempo, moral, o que significa refinamento de estrutura celular, sensibilização, bondade, compreensão. Essa passagem da fase involuída para a fase evoluída constitui, assim, um profundo processo que se apossa de todas as qualidades humanas, desde a extremidade física até a extremidade espiritual da vida, elaborando completamente o ser. Um processo que, por expansão interna, vai sempre plasmando a forma, tornando-a cada vez mais apta a exprimir o espírito. Nisso se revela a organicidade da natureza e o princípio unitário, princípio monístico do universo. Parece que durante essa passagem a vida vibra em todas as suas fibras, respondendo em todos os graus evolutivos ao novo apelo dos tempos e se movendo em ritmo sintonizado com a harmonia do universo.
Assim, a ordem biológica ascende ainda mais para Deus, que nessa ordem se revela ainda mais. Assim, a vida exulta ao se aproximar novamente do seu objetivo, levando as consciências a ouvirem cada vez mais claro o canto perene da fonte. Uma nova revelação de Deus as atinge profundamente e as desperta para criar, no sentido de buscar formas cada vez mais próximas da perfeição. Ascender é ser feliz. O grande ritmo do tempo treme, suspenso em solene espera. O homem novo vai nascer. A vida quer nos falar de Deus cada dia mais claramente, pois ela é a sua glorificação. Final do capítulo 15.